Você já se perguntou por que alguns livros foram apagados da história? Por que certos escritos antigos, outrora reverenciados como sagrados, foram lançados nas sombras, escondidos dos olhos dos crentes e marcados como perigosos demais para serem lidos? Esta noite, entramos em um desses textos proibidos, um manuscrito mais antigo que impérios, temido pelos sacerdotes, sussurrado pelos místicos e preservado apenas por aqueles que se recusaram a deixar suas palavras desaparecerem. Este é o livro de Enoque. Fique comigo, o que está por vir não é simplesmente uma história, é uma revelação que conecta os céus, o abismo e o destino da humanidade. A figura enigmática de Enoque. O livro tem o nome de um homem mal mencionado em Gênesis. Enoque, filho de Jared, pai de Matusalém, bisavô de Noé. As Escrituras nos dizem: Enoque andou com Deus, e então ele não existia mais, pois Deus o tomou. Nenhum outro patriarca é descrito dessa maneira. Abraão viveu muito, Moisés falou com Deus, Elias ascendeu em fogo. Mas Enoque simplesmente desapareceu, levado pelo divino sem morte. Este único verso misterioso tornou-se a semente de inúmeras lendas. O que Enoque viu? Para onde ele foi? E por que gerações de místicos preservaram suas visões quando outros as rejeitaram? Os 3 livros de Enoque. Não há uma, mas 3 obras distintas atribuídas ao seu nome. O primeiro livro de Enoque, muitas vezes chamado de Enoque Etíope, é o mais antigo e completo, contendo mais de 100 capítulos divididos em vários livros menores. O segundo livro de Enoque, o Enoque Eslavo, sobrevive em fragmentos escritos em eslavo eclesiástico antigo, rico em expansões místicas. O terceiro livro de Enoque, ou Enoque hebraico, surge muito mais tarde, profundamente entrelaçado com o misticismo judaico e a figura de Metatron. Mas esta noite nos concentramos no primeiro, o Enoque Etíope, o mais citado pelos primeiros cristãos. Aquele descoberto em fragmentos entre os manuscritos do Mar Morto, aquele preservado apenas na Igreja Ortodoxa Etíope como parte de seu cânon. Este é o livro que sobreviveu ao exílio, ao fogo e à rejeição para sussurrar seus segredos para nós hoje. Manuscritos e História. Do ponto de vista de um historiador, o primeiro livro de Enoque não foi escrito pelo próprio patriarca, mas sim foi composto entre o século III a.C. e o século I a.C., nos anos turbulentos da dominação grega e da revolta dos Macabeus. O estilo, o vocabulário e as profecias refletem esses séculos, e ainda assim o autor os encobre na voz do antigo ancestral Enoque, colocando as palavras do passado na boca de um homem que andou antes do dilúvio. Os primeiros fragmentos do texto foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, escritos em aramaico, datando entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Mais tarde, partes apareceram em grego, latim e siríaco, mas os únicos manuscritos completos sobreviveram em Ge'ez, a língua clássica da Etiópia. É por isso que os estudiosos o chamam de Enoque Etíope, não porque foi escrito lá, mas porque só os etíopes o preservaram em integral, considerando-o parte da Sagrada Escritura. Estrutura do livro. O primeiro livro de Enoque não é uma conta única, mas uma coleção de visões, cada uma com seus próprios temas e mistérios. Geralmente é dividido em 5 partes principais.
o livro dos vigilantes ou vigias, o livro das parábolas, o livro astronômico ou livro dos luminares, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Vamos percorrê-los um por um, como guiados pelo próprio Enoque. O livro dos vigilantes. Esta é talvez a seção mais famosa e a mais perturbadora. Ela fala de um grupo de anjos, chamados vigilantes ou sentinelas, que olhavam para as mulheres humanas e as desejavam. Eles desceram à terra, rompendo os limites do céu. Com esposas mortais, eles produziram descendentes, gigantes, titãs, seres monstruosos de imenso apetite. Esses híbridos devoravam cropações, animais, homens e, eventualmente, uns aos outros, trazendo o caos sobre a criação. Mas sua corrupção não parou por aí. Os vigilantes transmitiram conhecimento proibido. Eles ensinaram feitiçaria, astrologia, fabricação de armas, arte da guerra e até mesmo o uso de cosméticos. O conhecimento destinado ao divino tornou-se instrumento de destruição. A violência se multiplicou, o pecado se espalhou e a humanidade caiu em ruínas. Nesse ponto, o céu interveio. Deus ordenou que seus arcanjos agissem. Uriel, ou Sariel, advertiu Noé sobre o dilúvio que se aproximava. Rafael amarrou Azazel, um dos líderes dos falsos, lançando-o na destruição. Gabriel foi enviado para destruir os gigantes. Micael confrontou Shemizarrá, outro líder caído. Os gigantes foram mortos, os vigilantes acorrentados e o dilúvio preparado para limpar a terra. Enquanto isso, Enoque foi levado para o céu. Guiado por anjos, ele testemunhou as câmaras ocultas do cosmos, os lugares de descanso das almas, as prisões dos ímpios, as recompensas dos justos. Aqui, pela primeira vez, vemos uma antiga visão judaica do inferno não como uma sombra vaga, mas como um lugar de tormento eterno, antecipando a imagem cristã do inferno séculos depois. O livro das parábolas. Se os vigilantes descrevem rebelião e julgamento, as parábolas descrevem esperança e vitória. Esta seção é controversa, porque apresenta uma figura misteriosa, o Filho do Homem, também chamado de eleito, o justo. Ele está ao lado de Deus, governando com autoridade, executando justiça sobre reis e tiranos, libertando os oprimidos e brilhando com luz eterna. Para os cristãos, os paralelos são inconfundíveis. O Filho do Homem faz eco do Messias, do Cristo, do Logos divino. Alguns estudiosos até se perguntaram se esta seção foi adicionada posteriormente pelos cristãos. Mas outros apontam: pode ser mais antigo, uma expectativa judaica apocalíptica que o cristianismo absorveu mais tarde. Ainda mais surpreendente, nas visões finais, o próprio Enoque é identificado com este Filho do Homem. Deus proclama: Tu és aquele que nasceu para a justiça, o Filho do Homem que trará a justiça. Esta reviravolta chocante eleva Enoque de profeta a quase divino, um prenúncio de sua transformação em Metatron, no misticismo posterior, o anjo mais alto sentado ao lado do trono de Deus. O livro astronômico. Aqui o tom muda. Em vez de visões de anjos e gigantes, entramos na maquinaria do cosmos. Enoque vê os caminhos do sol, da lua, das estrelas e dos ventos. Ele aprende sobre os portais no céu, onde os luminares se erguem e se põem. O texto insiste em um calendário solar de 364 dias, rejeitando o calendário lunar comum entre os judeus da época. Por que isso importa? Porque o calendário governava festivais religiosos, sábados, jubileus.
Adotar um calendário solar era alinhar-se com tradições ocultas, talvez influenciadas pelo pensamento babilônico, persa ou egípcio. A ligação é clara. Gênesis registra a vida útil de Enoque como 365 anos, um eco simbólico do ciclo solar. O próprio Enoque se torna a personificação da ordem cósmica. O livro dos sonhos. As visões retornam aqui, mas agora de forma alegórica. Enoque sonha com animais que representam a história da humanidade. Gado, ovelhas, touros e animais encenam a história da criação, o dilúvio, os patriarcas e, finalmente, a ascensão e queda de impérios. Em um sonho, as estrelas caem do céu, tornando-se touros que se reproduzem com vacas, produzindo camelos, elefantes e burros, símbolos dos gigantes. Mais tarde, um touro branco representa Noé, enquanto outros touros e ovelhas representam seus descendentes. À medida que a história se desenrola, predadores aparecem, potências estrangeiras surgem, e, eventualmente, até mesmo os gregos e a revolta dos macabeus são simbolizados. O próprio Judas Macabeu aparece como um poderoso carneiro com grandes chifres. Mas depois desses eventos reconhecíveis, a visão avança para o fim dos tempos, a construção de uma nova Jerusalém, a ressurreição dos mortos, o julgamento das nações e o triunfo dos justos. Esse estilo, profecia que corresponde a eventos passados, mas se torna vago sobre o futuro, é típico da literatura apocalíptica. É uma profecia escrita após o fato, uma voz do passado interpretando a história e depois saltando para a esperança. A Epístola de Enoque. A seção final parece um testamento, uma mensagem de despedida. Enoque instrui seus filhos e todas as gerações futuras a viver em retidão, a rejeitar a idolatria, a ganância, o derramamento de sangue e a opressão. Ele adverte os ricos a não explorarem os pobres, a não se banquetearem com o luxo enquanto os outros sofrem. Ele consola os oprimidos, prometendo que a justiça está próxima. As palavras são afiadas, proféticas, quase como os gritos de Isaías ou Amós. Não temas, vós que sofreis, porque a cura virá. A luz brilhará sobre você, e a voz da serenidade será ouvida do céu. É julgamento e consolo, condenação para os corruptos, esperança para os fiéis. Influência e legado. Por que então esse livro desapareceu da maioria das Bíblias? Os primeiros cristãos o citavam frequentemente. A Epístola de Judas cita Enoque palavra por palavra. Barnabé, Justino mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, todos se inspiraram nisso. Tertuliano o defendeu apaixonadamente, declarando que os judeus o rejeitavam porque falava de Cristo. Mas surgiram dúvidas. Agostinho e outros questionaram sua autenticidade, chamando seus contos de uniões angelicais de fantásticos demais. Com o tempo, o livro foi deixado de lado, sobrevivendo apenas em fragmentos, exceto na Etiópia, onde permaneceu escritura sagrada, copiada e preservada por séculos. No entanto, sua influência nunca morreu. A imagem de anjos caídos, corrupção demoníaca, jornadas celestes, julgamento ardente e o Filho do Homem moldaram profundamente a imaginação cristã. Sem Enoque, o Apocalipse de João, o conceito de inferno do Novo Testamento, até mesmo os títulos messiânicos de Cristo pareceriam muito diferentes. A dimensão oculta. Para aqueles que trilham os caminhos do conhecimento oculto, o livro de Enoque é mais do que escritura. É um manual de ordem e desordem cósmica. Explica a origem do mal, a cadeia da rebelião angélica, os segredos da astronomia e o destino das almas.
Ele sugere artes proibidas, conhecimento guardado e mistérios divinos escondidos dos homens comuns. Estudar Enoque é vislumbrar o maquinário por trás do mundo visível, como as estrelas se movem, como os espíritos descem, como o julgamento é preparado. É um livro de advertências, mas também de revelações, sugerindo que a própria humanidade desempenha um papel no drama cósmico. Conclusão. Então, por que devemos nos preocupar com um livro escrito há mais de 2000 anos, excluído da maioria das Bíblias e enterrado em línguas esquecidas? Porque revela as raízes ocultas das crenças que ainda nos moldam hoje. Ideias de céu e inferno, anjos e demônios, um julgamento vindouro e um redentor messiânico, tudo isso é iluminado nas visões de Enoque. Ele foi o homem que andou com Deus e desapareceu. Mas através desses escritos, sua voz não desapareceu. Ela sobreviveu através de fragmentos em cavernas, através de pergaminhos carregados através de desertos, através de monges na Etiópia que se recusaram a deixá-lo morrer. O que você acabou de ouvir é mais do que mito. É uma memória proibida da busca da humanidade por significado, justiça e esperança. Lembre-se disso. Alguns livros foram escondidos não porque não tinham poder, mas porque seu poder era muito grande. E o livro de Enoque ainda fala para aqueles que se atrevem a ouvir.